forte de eu estar aqui falando com você hoje, porque por muitos anos na minha vida eu me senti prisioneiro da minha própria rotina. Como eu disse, foram mais de 30 anos vivendo dessa forma. E eu acordava todos os dias porque tinha que acordar, ia trabalhar porque tinha que trabalhar e depois voltava para casa porque tinha que voltar para casa. E esse ciclo se repetia dia após dia na minha vida. E aparentemente eu podia até estar conquistando algum resultado, ter um emprego legal, amigos, alguma estabilidade financeira, mas eu me sentia mesmo assim preso, frustrado e totalmente sem propósito, porque, como eu disse, eu estava me tornando um frustrado profissional de tanto prometer fazer muitas coisas e não fazer. E foi aí que eu li de uma frase que no primeiro momento ela não fez tanta diferença para mim. Só que depois de um tempo ela fez decidir o rumo da minha vida. E a frase é a seguinte: eu quero que você grave, se você puder. O que transforma a nossa vida numa vida pobre é como a gente se sente. Eu vou repetir. O que transforma a nossa vida numa vida pobre é como a gente se sente. E a forma como eu me sentia fazia com que eu vivesse aquela vida, fazia com que eu não realizasse o que eu queria realizar, que fazia com que eu achasse que eu não era capaz. Então, e eu acabava dizendo o seguinte: não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo porque eu não sou capaz. E tudo isso, na verdade, era uma forma como eu me sentia, era a forma como eu me enxergava. Então você pode ter sucesso profissional na sua vida, ter uma empresa, ter dezenas ou até centenas de pessoas abaixo de você. Mas se você mesmo assim se sentir prisioneiro dessa vida, mesmo assim você se sentir incapaz, mesmo assim você se sentir incompleto. E você pode estar em qualquer lugar, em qualquer profissão, você pode fazer qualquer coisa nessa vida e não ver propósito nisso e de repente não ver sentido nenhum. Então você pode estar com aparentemente sucesso, as pessoas vendo você com sucesso, mas você está se sentindo isolado, você está se sentindo frustrado. E era isso que aconteceu comigo. E foi aí que, após anos estudando e aplicando isso na minha vida, e quando eu entendi essa frase, que o que faz a nossa vida pobre é a forma como a gente se sente, é que eu entendi que a forma de sentir, minha forma de sentir é igual a forma de sentir de muitas pessoas. E quando eu ouvi aquele jovem, por exemplo, dizer que ele também não quer fazer nada, que por ali ele não estava nem estudando, a minha forma de sentir sem perspectiva, a minha forma de sentir frustrada e de achar que eu não era capaz de fazer nada, na verdade nada mais era do que a minha mentalidade. E por muito tempo eu senti esse sofrimento invisível, porque isso é um sofrimento invisível que muitas pessoas vivem, mas que não tem coragem de compartilhar com as pessoas. Não é coragem, mas sentem um medo muito grande de compartilhar isso com as pessoas, e a gente acaba tendo esse sofrimento invisível que muitas vezes só a gente sente. Porque muitas vezes numa risada, numa aparente alegria, esconde um sentimento muito grande, um sofrimento muito grande que você quer disfarçar e que você não quer compartilhar com as pessoas. E eu vivi muito tempo dessa forma, e isso tem uma coisa que tem cada dia mais tocado o meu coração, que é esse sentimento invisível das pessoas. Esse sentimento invisível, esse sofrimento invisível que a grande maioria das pessoas vive hoje em dia, nessa sociedade que sufoca a gente cada dia mais para que a gente seja perfeito. Porque se você parar a nossa volta e olhar a rede social, a vida de todo mundo é perfeita. E querendo ou não, isso pressiona a gente todo dia a tentar ser perfeito. E acaba cada dia, no lugar de trazer pra gente um sentimento de que a gente pode, muitas vezes acaba nos aprisionando, dizendo: não, eu não consigo, eu não vou ser capaz de viver essa vida perfeita. E isso tem tocado cada vez mais, porque a grande maioria das pessoas está sofrendo calado do mesmo jeito que eu sofri por muito tempo, e porque tantas pessoas estão deprimidas e não falam isso, e não conseguem transformar esse sofrimento em algo. Então, e aí quando eu olho para a minha própria vida, quando eu olho para aquilo que me faz levantar todos os dias, e eu vejo que existe algo. Quando eu olho também para as pessoas que eu mais admiro, para as pessoas que eu mais me espelho, por exemplo, para as pessoas que me inspiram hoje, e que existe algo em comum com isso, que eu percebo que traz muita alegria de viver. E o que me traz alegria de viver é contribuir com as pessoas. Então, a partir do momento que eu entendi
que eu podia contribuir com as pessoas. Isso fez toda a diferença na minha vida. A partir do momento que eu sei que hoje a minha doença veio para me trazer uma experiência de vida e uma experiência de superação e de como isso foi feito, eu descobri que eu podia, de certa forma, contribuir com as pessoas. Porque você pode até achar que você não pode contribuir com ninguém, mas com certeza você pode. E poder perceber que eu posso ajudar alguém, que a minha experiência pode servir para alguém, que eu posso ter uma ação no mundo que de alguma forma construa algo que gera valor na vida das pessoas, isso tem feito toda a diferença na minha vida. Então cada vez mais eu percebo que quanto mais você puder contribuir, cada vez mais que você puder contribuir com as pessoas ao seu redor, mais você vai se sentir feliz e mais a sua vida vai ter propósito. Isso vai te ajudar a ter propósito. Se você olhar para o lado, sempre tem alguém que você pode escutar, pode fazer alguma coisa. E é claro que a nossa vida tem propósito em si também. É claro que é muito nobre cuidar dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso emprego. Isso é nobre também. E é claro que todo tipo de contribuição é nobre. Mas quando a gente vai além dos limites da nossa própria vida, quando a gente vai além dos muros de nós mesmos, além dos limites dos nossos próprios desejos e daquilo que é importante pra gente, a gente chega nessa fronteira do outro. A gente chega nessa fronteira do outro, da pessoa que está do outro lado. Então eu digo para você que se você me disser, Fábio, mas eu não tenho o que contribuir, eu não tenho o que contribuir com ninguém, eu vou falar para você, faz alguma coisa. Faz um trabalho voluntário, vai observar a vida das pessoas ao redor, observa as pessoas quando elas estão doentes, por exemplo, quando estão sofrendo, quando estão perto da morte, o que elas mais falam. Eu, por exemplo, quando eu fiquei doente, eu não pensava no que eu tinha, eu pensava nas coisas que eu poderia ter feito e nas pessoas que eu não ia ter mais. Então, a grande maioria das pessoas, quando elas estão nesse entre a vida e a morte, elas se arrependem, na verdade, de não ter vivido mais. Elas se arrependem de não ter vivido mais. E essa reflexão que eu quero trazer para você também. Um dia tudo isso vai acabar. E você quer partir feliz e satisfeito por ter sido a pessoa que você sempre quis ser, ou você quer naquele momento se arrependendo do tanto de coisa que você disse para você que ia fazer e não fez, de tantas coisas que você ia dizer e não disse. Então é isso que eu quero que você reflita, porque para que você não, lá na frente você não se arrependa. Então eu quero te dizer que se está muito difícil para você ficar na sua própria vida, se você está se sentindo muito infeliz, ou se você está insatisfeito, ou se você está numa crise, e se você não sabe para onde ir, sai um pouco dos limites da sua própria vida e vai em direção ao outro. Vai oferecer aquilo que você sabe fazer, seja o que for, mas vá oferecer. Porque se você me disser, Fábio, mas eu não tenho nada que eu saiba agora que eu possa fazer, oferece seu tempo. Se você acha que não tem nada para oferecer para as pessoas, ofereça o seu tempo. E tempo todos nós temos. Porque muitas vezes as pessoas só querem ser escutadas. Oferece o seu tempo, vai escutar as pessoas. E aí você começa a virar a chave e perceber a alegria que contribui com as pessoas traz para si mesmo. E se você está sofrendo, pede ajuda. Se você está sofrendo, pede ajuda, vai conversar com alguém. Pede ajuda para as outras pessoas que te amam. Pede ajuda para quem está perto de você, pede ajuda e transforma esse sentimento que está te paralisando. Transforma isso. Vai além dele, isso certamente vai abrir um horizonte novo para você. Essa é a minha contribuição e é o que tem me ajudado todos os dias a sair da cama. De saber que eu posso sim contribuir com alguém de alguma forma, seja numa live, seja num programa, seja numa escola que a gente tem, seja ouvindo alguém, seja falando com alguém. E o que eu puder contribuir, eu vou fazer todos os dias. E esse é o meu motivo. Isso é o que me motiva todos os dias e principalmente é isso que me faz ter a disciplina de estar fazendo o que eu faço todos os dias. Porque você pode até não perceber, mas tem muita gente que conta com você. Tem muita gente que conta com você. E se você começa a entender isso, que não é sobre você, é sobre o que você pode fazer no mundo,
você começa a entender que muita coisa pode mudar. E começa a entender. Então esse é o meu motivo. Eu estar aqui hoje falando com você. Esse é o meu motivo. E é por isso que eu vou estar aqui na próxima semana às 9h09 também. É por isso que eu vou estar postando coisas nas redes sociais. E é por isso que eu vou estar todos os dias fazendo o que eu faço. Por você. Porque de certa forma a minha história, a minha experiência de vida, o que tem feito sentido na minha vida, puder em algum sentido te ajudar, a minha missão está sendo cumprida. Eu tenho certeza que Deus vai me recompensar em dobro. Então é essa mensagem que eu queria trazer para vocês. Quero agradecer do fundo do coração por vocês estarem comigo aqui nesse domingo, que eu sei que não é fácil, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. E eu valorizo muito isso e respeito muito isso. Então, a cada semana, se eu puder trazer para vocês algo novo, algo que faz sentido, eu vou estar aqui para isso. Esperando você estar aqui com a gente. E muito obrigado.